Obrigado, prazer, viu? Boa noite! Mais uma vez aqui no podcast da 3x TV. Antes de mais nada, dá seu like, se inscreve no canal e compartilha se você gostar da nossa entrevista hoje com o Gustavo, do marketing da New On. Se apresenta pra gente, Gu, por favor. Boa noite, Isa. Boa noite, todo mundo. Obrigado pelo convite. Bom, como você falou, eu trabalho na parte do marketing lá da New On, que é um centro de excelência, né? E aí eu cuido mais da parte de parcerias com influenciadores também e também o tráfego pago que a gente faz por lá. E conta um pouquinho o que é a New On. Então, a New On, a gente, como eu falei, é esse centro de excelência que a gente tenta juntar tudo em um só lugar, voltado para a saúde das pessoas e também performance. Então, a gente junta a parte de treinamento, a gente tem uma academia por lá, a gente tem a parte de fisioterapia e também consultórios com médico do esporte, nutricionista e diversas outras especialidades, além também dos exames que a gente tem por lá. E aí a gente gosta de exaltar também que a gente tem tudo isso, né, uma equipe multidisciplinar, e aí a gente tem bastante tecnologia para ajudar todo mundo a conseguir chegar no seu objetivo. Legal. Antes de você detalhar um pouco mais sobre, né, esse centro, porque a gente sabe que São Paulo é uma cidade que oferece muitos serviços de qualidade aí, né? Então eu quero saber qual é o diferencial. Mas antes de falar desse centro, eu queria que você me falasse como que o esporte entrou na sua vida. O marketing veio antes, o esporte veio antes. Como que você chegou no marketing esportivo? Conta como foi um pouquinho essa trajetória. Bom, o esporte começou antes da minha vida. Meu pai, Que ele legal. é professor de natação e também coordenador de educação física, então me incentivou a fazer esporte a minha vida inteira. Era obrigado. É, Não é uma tinha obrigação escolha, não boa, tinha pelo escolha. menos. Ele, enfim, sempre foi essa referência para mim, então sempre me deixou fazer o esporte que eu quisesse, Uhum. mas também pegava ali no pé para conseguir pelo menos ter uma boa natação para não passar vergonha também. Mas então começou muito cedo, né, com essa parte do esporte. E aí o marketing para mim entrou quando eu estava me formando ali no colegial. E aí eu estava fazendo parte da comissão de formatura, e eu estava, né, tentando entender como que eu ia conseguir vender aquele pacote milionário assim para todos os outros alunos. E aí foi aí que eu fui entendendo e começando a gostar mais, né, dessa área mais comercial. E Testando seu aí, poder de convencimento ali já. exato, persuasão era a base ali. E aí entrei para a SPM, e aí lá também fiz handball na faculdade. E aí, então, sempre fazia essa parte, né? Estudava, treinava e também comecei a trabalhar. E aí, quando eu tive a oportunidade de ir para a New On, né, de trabalhar com marketing esportivo, aí eu agarrei porque se você ama Uniu as marketing, 2 coisas. exato, se você ama marketing e esporte, unir as duas coisas é a melhor coisa que tem. Você chegou a competir? Sim, antes da faculdade, na realidade, eu já joguei lá no Pinheiros, tanto vôlei quanto handball. Então, foram bastante competições assim e é muito gostoso o ambiente. É um ambiente bem, né, cheio de dopamina assim e adrenalina, mas no final das contas é incrível assim, eu não troco por nada esse momento. Muito legal.
Então você contou um pouquinho a sua história no esporte, né, apesar do seu pai ser instrutor de natação, você nadou aí um tempo, mas foi o handebol mesmo que te Exato. levou para as competições. Isso. Legal. E tem algum momento marcante, assim, seu no esporte, que você, eh, sei lá, que você queira dividir ou que você acha que foi significativo, assim, para você? Ah, bom, posso falar uma coisa mais recente, assim, que eu comecei a correr faz pouquíssimo tempo e Legal. também trabalhando com esporte hoje em dia, tendo triatlon, né, na tendência, a corrida também, o esporte mais popular do Brasil e bobeou do mundo também, você acaba entrando na onda, né? Então eu acabei entrando aí para essa seita da corrida e aí fui fazer uma prova que a gente também faz parceria com alguns eventos, e aí Legal. eu tive a oportunidade de correr 12 quilômetros, nunca nem tinha corrido essa distância. E aí no meio eu pensava, não, vou correr só os 6, né, que também tinha essa distância, e vou deixar por isso, assim, mas aí também é aquela coisa, nossa, eu tô inscrito para correr os 12 porque eu vou Esse parar no meio. desafio. E aí o que eu acho mais divertido no esporte é você se desafiar, que é sempre você querer algo novo e algo a mais ali. Então, você acaba também sendo um pouco viciado no esporte e aí você acaba se deixando levar. E agora tô com um projeto aí de fazer uma meia maratona, mas também com Legal, calma. que legal. É sua primeira meia? Ah, sim, será minha primeira meia. Não sei Gosto, ainda onde que eu vou fazer, como, mas já ter um mas projeto já é algo exato, muito tem um objetivo importante. aí. Muito legal. E vamos voltar um pouquinho para a Niwon. Conta, mais detalhes pra gente, sobre os diferenciais, né, porque a gente sabe, assim, São Paulo tem uma grande concorrência nessa área do esporte, como você mesmo comentou. A corrida se tornou algo muito popular, o esporte em geral se tornou algo muito popular e a gente vê crescendo aí assessorias, eh, locais para reabilitação, locais para treino. O que que você diria, que: "Olha, não, lá é diferente de tudo"? O que você falou, você está coberta de razão. São Paulo, acho que é o lugar mais desafiador para você ter algum empreendimento, algum negócio, porque é isso, sempre vai ter alguém, algum lugar que vai ter coisas parecidas com o que você oferece, talvez para o mesmo público e já com uma aderência ali um pouco maior no mercado. E aí quando você vem com um projeto novo, por exemplo, a New On, é um projeto recente, em 2024, né, ano passado, em setembro, que a gente reestruturou o modelo de negócio e aí começou a brigar com outras pessoas ali, outros concorrentes no mercado, e aí a gente entendeu que o que a gente conseguiria extrair a mais para as pessoas é justamente essa parte de one stop shop, né, que eu comentei. Então a gente tem em um só lugar tudo, exatamente Uhum. tudo. Se você precisar de físio, não é na outra unidade, é no mesmo lugar que você vai fazer o seu treinamento, que você vai fazer o seu acompanhamento com uma nutri, com o médico do esporte. Então a gente tem tudo isso em um só lugar, né? E aí também a equipe se comunica. Então você não vai no cardiologista, ele vai passar uma coisa que aí depois vai entrar em conflito com o médico do esporte. Todo mundo lá é muito alinhado, além Uhum. da tecnologia também, que a gente sabe que tem muita gente que gosta de corrida, por exemplo. A gente se deu de presente de Natal a esteira de biomecânica da corrida. Ela faz Uhum. essa avaliação além também da avaliação que a própria fisioterapeuta faz. Então ela consegue extrair diversos dados que não seria possível apenas com, né, a Uhum. avaliação que os outros lugares fazem, por exemplo, né. Além também na parte da academia, a gente tem equipamentos pneumáticos, então é por pressão, não é anilha, não é nenhum peso, então ele não tem aquele efeito reverso, né, quando você está fazendo o exercício, a volta você sente Ele aquele segura o desconforto. movimento, né. Exato. Ele não tem essa inércia que às vezes te dá até uma lesão. Então a gente brinca que se você está lesionado, você é muito bem-vindo, que a gente vai cuidar de você, vai te tratar da maneira que, com tecnologia, a gente consegue fazer isso mais rápido e deixar a pessoa mais forte, para depois entrar na parte do treinamento. E se você está treinando, a gente não quer que você se lesione, então a gente tem todo esse acompanhamento, esse monitoramento para deixar as pessoas na sua saúde.
Muito legal. E me conta um pouco mais sobre o marketing, né? O que que você acha, por exemplo, hoje assim, é inevitável a gente não falar em rede social e marketing, independente se é um marketing esportivo, independente se qualquer pessoa, você vai entrar para alguém te indica um restaurante. Você vai entrar no Instagram para ver, ai, deixa eu ver o restaurante aqui no Instagram. Alguém te indica um profissional, você acaba entrando. Então, eu não sou da área do marketing, entendo zero, mas eu vejo hoje as redes sociais uma forma meio que inevitável de você ter um aproveitamento disso. O que que você acha que ajuda e muitas vezes o que que você acha que atrapalha nesse sentido, o uso das redes sociais? Você pegou num ponto que é fundamental hoje em dia, é o que você falou, todo mundo tem um Instagram, todo mundo tá ali rolando para ver o que que tem de novo, o que que você pode ir jantar com a sua família de novo. Tudo que você quer saber de tendência, você acaba procurando na própria rede social, né? Então, acho que o desafio do marketing é justamente com esse mar de informação que você tem a todo segundo, você conseguir primeiro fazer com que a pessoa pare no seu conteúdo, né? Então você tem que criar alguma forma, e isso sempre muda. Então antes eram vídeos mais longos no YouTube, hoje em dia tá vídeos de 5 a 12 segundos no Instagram, no TikTok. Então você tem que entender como que você vai abordar aquele possível cliente que você Como você vai prender a queira. atenção, tá? Exato. Como que você vai fazer esse gancho e como você vai manter ele ali, né? Então acho que a parte mais importante é como você vai conseguir chamar a atenção do seu público e também se diferenciar do resto. Porque o que não falta hoje em dia é influenciador digital, por exemplo, e até eles mesmo. Eles têm que se inovar sempre, porque senão alguém sempre vai estar ali na frente. Então, na verdade, o desafio maior é você estar atualizado ali, né, com as Exato. mudanças. Legal. E você falou dos influenciadores, aonde você acha que eles podem ajudar e aonde você acha que isso pode atrapalhar? Porque, assim, eu vou te falar um pouco, né, eu dentro da área da saúde, a gente vê muita informação ruim. Então tem um pessoal que faz um desserviço aí na área da saúde e que às vezes boa parte da minha consulta é desmistificar isso. Então, às vezes e profissionais da área, né? Não é uma pessoa X, é um profissional da área com uma formação e às vezes coloca coisas que não têm embasamento, que é informação ruim, que é pseudociência. Então, boa parte da minha consulta é desmistificar isso, né. Você vê isso dentro do marketing também? Um certo desserviço ou muita gente vendendo curso aí para como vender curso, fazendo curso para vender curso, né. Começa a fechar aqui a glote, Você é tem muita coisa. O Uma coisa que eu acho que hoje em dia acontece muito é o que você está falando. Tem muita gente que tem muita voz, só que às vezes o conhecimento não está naquele mesmo nível, né? Então a gente pega algum influenciador, pode ser até mesmo na parte da fisioterapia, né? Que ele vai falar uma coisa, ele vai atingir muita gente, mas todo mundo ali da área da saúde sabe que não é a exatamente aquilo, informação né? dele Então, não é boa, né. exato. E aí isso acontece em todas as áreas, aí principalmente, por exemplo, na New On, na parte de treinamento, na parte da corrida, que até mesmo essa esteira que a gente trouxe, né? É a única esteira do Brasil, inclusive. A gente usa para desmistificar essa questão de eu tô correndo errado, putz, eu tô vendo meu amigo correndo com uma postura diferente, a perna dele, ele pisa, né, com o antepé, ele pisa com o calcanhar. Todo mundo corre do seu jeito, assim, todo mundo é diferente e todo mundo tem também um lado dominante. Então você não vai conseguir correr exatamente que nem o outro. Você pode até tentar, mas aí o risco é você também se lesionar, porque você está tentando forçar o seu corpo a fazer uma coisa que biologicamente ali ele não Não está faz sentido, né. exato. Então, até mesmo nessa parte da fisioterapia, né, que eu acabei puxando mais Não, a legal. sardinha para você, mas também para você entender que é justamente isso, é pessoa passando informação, que a gente fala de indesejada, né, ninguém quer
nenhum profissional de nenhuma área quer que alguém comece a falar que marketing digital, tudo hoje em dia é marketing digital. Mas aí você acaba banalizando toda a outra gama que o marketing aborda, que é a parte também de OH, então banner, estádio, naming rights também. Então você acaba exterminando todo um conhecimento de marketing para trazer que o marketing é aquele digital que se você me contratar, eu vou conseguir triplicar sua venda com o Mercado Pago. Então, essa parte da desinformação acho que é a parte mais crucial hoje em dia, né? E como que vocês, direcionam um pouco melhor essas escolhas hoje? Porque a gente vê que tem muitas mudanças nesse sentido, né, então às vezes, sei lá, no início o número de seguidores era uma coisa importante, depois o engajamento era mais importante que o número de seguidores, depois o segmento que essa pessoa divulga mais, talvez seja mais importante. Assim, eu tô te fazendo uma pergunta genuína, porque eu não tenho ideia mesmo. Vocês têm um direcionamento quando vocês fazem essa escolha? Ou hoje tem alguma coisa que, por exemplo, o algoritmo te direciona mais para isso ou mais para aquilo, para vocês poderem fazer essa escolha nas parcerias que vocês colocam? Ou Sim. é, sei lá, meio quem tem o perfil do produto que vocês estão querendo Vai um pouco vender? dos dois lados Tá, também, né? A gente, lógico que tem que ter alguém que tenha a cara ali da New On. sim. Então, até um dos desafios é você escolher alguém com uma boa reputação, você Bacana. escolher alguém que você acha que não vai comprometer também A futuramente a marca. marca, né? Então, sempre eu acho que a primeira parte é você conseguir unir o que a marca deseja e o que o influenciador também precisa, porque senão fica aquela coisa engessada e aí E por fica mais que seja forçado, né. exato, por mais que seja melhor influenciador do mercado naquele nicho, as pessoas vão perceber, porque elas vão saber que, putz, aquilo não tá fazendo parte da rotina dele, né, que ele tá Uhum. fazendo ali. Então acho que fazer esse match é o principal. E aí lógico que também tem que ver o que você tá querendo com com esse marketing de influência. Então você está querendo criar awareness, né? Você está querendo que as pessoas saibam qual que é a sua marca. Então você talvez pegue um influenciador maior, que então sua marca vai conseguir ter Atingir mais exato, vai pessoas. conseguir ter uma capilaridade maior. E aí também é que nem um funil de marketing, né? Você tem o conhecimento, você tem a parte ali do engajamento, que aí quando você estimula a pessoa a ter curiosidade, aí para ter a conversão. E aí também influenciador, eu estruturo assim também. Um influenciador grande, por exemplo, ele sempre vai trazer sua marca para o mercado. E aí o influenciador, o micro-influenciador, né, que hoje em dia tem isso, que é o que você falou, é uma tendência. Pessoas de 5 a 10 mil seguidores, elas acabam conversando mais com a sua rotina e o seu estilo de vida muito mais do que uma pessoa que é grande, assim. Um jogador de futebol, ele vai anunciar a sua marca para o mundo, Ele mas vive não é o seu estilo desde de o vida. tiozão ou aquele pai barrigudão que assiste futebol apoiando a lata de cerveja na barriga, até a molecada 20 menos, que também é fã desse jogador e que tá começando a jogar bola, né. Exato. E aí é Você não tem tudo. um público tão nichado assim, né. Ah, com certeza. Aí ele vai mostrar, putz, bacana. Só que aí essa marca também, ao mesmo tempo que ele tá com esse jogador de futebol, ele também tá com um influenciadorzinho desse tamanho, que aí ele vai ter a mesma rotina que você, então ele sai para correr cedo, ele vai trabalhar também CLT, trabalha bastante o dia inteiro, chega cansado em casa, e aí ele mostra o produto durante aquela rotina que se encaixa na sua também. Então isso é uma estratégia assim muito grande que a gente vê hoje em dia, mas que também funciona muito. Acho que 66% de conversão assim, tem um estudo que fala sobre isso, né? Que muita gente, muita empresa acaba convertendo, né, com o mercado de influência. Acho que a conversão chega a ser até 66%, assim, Olha é uma só. coisa bem grande. E aí, é Ninguém um mais mercado assiste televisão, né, eu sou cringe, eu sou da época que era propaganda na televisão. e hoje em dia até Ninguém mais assiste televisão. exato, e hoje em dia até você vê propaganda na televisão ali, você Sim. vê um filme, pausa, tem uma propaganda, você até estranha, porque você está É. acostumado a ter o streaming ali.
né, agora os streamings também estão com a parte de propaganda, porque Sim, todo mundo o também tem que YouTube, né, o exato. YouTube tem a propaganda também. E, como que você definiria, assim, um verdadeiro influenciador na área da saúde? Como que, sei lá, se você fosse definir um perfil que você acha que é alguém que realmente influencia hoje na área da saúde e do esporte, enfim. Você fala de um nome específico Não, ou de forma geral, assim, uma tipo personalidade, assim? alguém que tenha uma rotina, que seja, por exemplo, profissional do esporte, Uhum, alguém que tenha seja praticante amador, mas que tenha uma rotina CLT, como você falou, alguém porque, assim, o que que eu vejo? Tem pessoas muito irreais nesse meio, né. E às vezes eu não assim, eu vou te falar eu, Isabela, como consumidora disso, tá. sim. O que realmente me influencia é aquele que tem uma rotina um pouco mais possível, Uhum. que eu olho isso eu, tá, eu tô te perguntando o que que você vê em geral aí, o que que traz resultado. Mas eu como consumidora final, eu vejo que, assim, o que me influencia mais é aquele que me traz uma rotina possível, Hum, né. Então, alguém que, cara, ele tá treinando para uma maratona, mas ele tá apresentando as mesmas dificuldades que eu. Um dia que ele não dormiu mal, que ele teve que trabalhar, eu trabalho em 2 lugares diferentes, e ao mesmo tempo tem que cumprir a planilha, e aí não deu para dormir o tanto de horas que era necessário, e aí você não conseguiu comer exatamente o que você precisava comer para fazer o longão. Isso é algo que me influencia mais, que me identifica, mas eu não sei se isso é o que, tá influenciando mais o mercado, é mais ou menos isso que eu te pergunto, assim. Qual que você acha que é o perfil hoje que tem mais essa influência real aí dentro da área da saúde, do esporte em geral? Ah, então eu concordo com você que tem muita gente que tem uma rotina perfeita, que sempre dorme no mínimo 8 horas ali. O treinador nunca deu uma bronca, né? Aquela Que pessoa exato. exatamente. E também tem muita gente que fala que também não usa alguns aditivos, assim, digamos, e aí acaba usando. Então, essa rotina irreal acho que até acaba prejudicando a saúde mental das pessoas, porque aí você tá Que é passando ali inatingível. que aí você tá passando ali no Instagram e é o maior vitrine, assim, de comparação. Sempre falar "Ai, não se compara com as outras pessoas", mas é É um pouco impossível. impossível, né. Então você vê aquela pessoa treinando da melhor forma possível sempre, fazendo a prova para sub 3 ali numa maratona, e você fala: "Nossa, eu sou terrível, né, eu tive 2 noites, ruins, assim, de sono, não vou performar bem também", porque você acha que, poxa, o cara teve uma rotina perfeita, executou assim, no mínimo você é pior que ele. Mas voltando para sua pergunta, eu acho que não tem uma pessoa específica, assim, mas na área da saúde, para mim, assim, é o que você também conversou. Eu prezo muito pela informação real que a pessoa aborda nas redes sociais. Se ela fala também das suas fraquezas, porque uma pessoa que só Uhum. fala das suas qualidades também é um pouquinho difícil de acreditar, né? E também depende da forma que você quer atingir a pessoa. Então é o que eu falei, se você tem um público muito grande, até mesmo um influenciador, ele não pode mostrar uma coisa muito de micro-influenciador se ele é muito grande. Uhum. Então ele tem que saber também, porque tem marcas maiores querendo que ele atinja as pessoas diferente. Uhum. Então ele até tem uma diferente forma de se posicionar. Mas eu acho que a base é você falar de treinos bons, você também mostrar que nem tudo são flores, né? E você mostrar a realidade daquilo no seu dia a dia. Uhum. Então, A eu acho realidade ainda vende. assim, porque no fim é o que você falou, você como consumidora, você quer alguém que venda a sua realidade. Sim. E o que a marca Você quer procura é aquilo que vender é o para você. semelhante, Exato. você procura o Então, semelhante, né. isso. Legal. E qual que você acha que são os desafios aí do marketing esportivo para enfrentar a concorrência mesmo? Tem algum diferencial que vocês focam, nesse diferencial? Ou
algum produto específico que você acha que pode ser um diferencial? Voltando na questão da concorrência em São Paulo e, sei lá, com tantos serviços de qualidade que a gente tem aqui? Assim, é o que eu falei, a gente preza muito pela tecnologia, então eu falei que a gente tem equipamentos pneumáticos, a gente tem a única esteira que faz essa avaliação da biomecânica da corrida, e a gente sempre preza por ter o equipamento mais tecnológico, porque Legal. a Você gente... acha que ainda a tecnologia é uma coisa que tem bastante procura? Fundamental, sim. A galera procura isso brilha aos olhos, Sim, né? porque, por exemplo, a gente vai fazer o teste de VO2 máximo, né, a ergospirometria. A gente tem a mesma esteira que o Comitê Olímpico Brasileiro tem no Rio de Janeiro. Olha É uma que esteira bacana. mais larga e ela chega até 40 por hora. Então, até pode Só correr um que boot lá que ele vai estar bem servido. Exato. Que legal. Então, a gente vê que com tecnologia a pessoa já está num exame que é desagradável. Você usa ali uma máscara na sua cara, você Sim, está com um bem monte de eletrodo. cômodo. E aí você fazendo um ambiente um pouco mais confortável, não tendo que eu Uhum. brinco, né, que desfilar ali na esteira, acaba sendo uma coisa mais positiva. E também eu acabei esquecendo de falar, a gente está do lado do Parque Ibirapuera, né? A gente está a A 50 localiza São metros. Paulo, localização é uma coisa fundamental, A né? parte fundamental, assim, que a gente gosta de mostrar também é que a gente está ali do lado e que muitas dessas pessoas da corrida, do triatlon, estão ali no Ibirapuera e elas podem ir ali e ter toda essa parte para preparação para uma prova, por exemplo, ou também se ela quer correr no parque para manter a sua saúde em dia, o cardio, e quer também ir para New On para manter também a sua musculação em dia. Então a gente gosta de mostrar tanto essa parte da proximidade do parque, da tecnologia também e a questão da equipe. A equipe é fundamental para você ter um espaço em harmonia, clientes felizes. Então a gente preza muito por esse ambiente que a gente quer proporcionar. O material humano é importante, né, É a também. base, né, de um serviço. Eh, e você estava falando da questão da proximidade aí, da tecnologia, eu acho que isso tudo é uma coisa que é fundamental, até porque São Paulo, se você tiver que se deslocar muito, ou se você tiver que pegar trânsito, já dá uma desanimada, né. Ideal é que a gente fique ali ou próximo do trabalho ou próximo da residência, e de repente se você tiver que ir ao médico num local e fazer a fisioterapia em outro, treinamento em outro, você já acaba Você desistindo de gasta, alguma coisa. exato, você gasta ali no mínimo 4 horas na semana. Alguma coisa você desiste. Você acaba gastando, sei Muito lá, legal, 4 horas na semana por uma coisa que você consegue só indo ali na New, sabe? Tá, legal. o meu médico é em Moema. Putz, mas a minha Nutra é lá no Morumbi, porque é isso também, né? Você tem um apego com o profissional que te atende. Ele tá ali, ele sabe o que que você tá passando, você tá dividindo também a sua frustração e também seu bom desempenho com ele. Então Legal. você quer que mantenha essa conexão, porque você não quer explicar tudo de novo para outra pessoa, para talvez ter um acompanhamento que você goste também. E aí lá também você fala uma coisa pro médico, os outros também já estão sabendo o que que você está Essa passando e qual é que é a comunicação situação. essa comunicação interna é muito legal, né. Assim, é fundamental. E você sabe qual é o serviço mais procurado de vocês? Hoje em dia a gente tem muita fisioterapia, a Tá. O fisioterapia pessoal tá se machucando. a galera tá se O machucando, pessoal não tá fazendo pessoal tá se fortalecimento. machucando. Sim, eu acho que você também tem propriedade para falar que as pessoas estão saindo de uma zona de conforto ali, às vezes do sedentarismo, vai começar a correr porque tá todo mundo correndo, né? Você não quer ficar por fora disso. Como cresceu, né. E aí você começa a correr. Aí você começa a gostar e você quer sempre mais, né? Esporte é uma liberação de dopamina que você Você sempre quer se busca além. superar. Exato. E aí então você quer correr por um tempo menor, você quer correr por mais tempo. E aí você acaba correndo e sentindo aquela dorzinha na canela, aquela dorzinha na panturrilha, e você fala, é normal. Mas aí você vai lá na físio, a físio fala que não é normal você correr com dor, Sim. né? Você imagino que você fale isso, porque eu vou lá na New On, Não. converso com o pessoal, a fisioterapia fala exatamente isso, né? Então, a fisioterapia é uma coisa muito procurada e a gente justamente está tentando agora talvez voltar para a academia
para as pessoas entenderem Da também. prevenção, Exato, né? da prevenção não é só a fisioterapia preventiva também, mas é também você fortalecer o seu corpo para você também não precisar ter essas inseguranças durante uma corrida e você conseguir correr e atingir o seu objetivo, né? Então a gente até brinca que o nosso objetivo é o seu. Então a gente quer chegar no seu objetivo final, seja correr uma maratona, seja correr 2 quilômetros todo dia, mas com saúde e com um sorriso na cara. Então a gente sempre quer proporcionar o melhor e também disponibilizando também do melhor para essas pessoas. Eu vejo que isso é uma coisa muito cultural até aqui no Brasil, né? Ninguém faz a prevenção, né? Ninguém lê o manual de instruções antes de mexer nos botões da máquina. A gente só vai A ler o primeira manual coisa que vai pro lixo é uma Você mexe em todos os botões, aí quando o negócio pifa, aí você resolve dar uma olhada para deixa eu dar uma olhada. ver como é que eu posso consertar. Será que eu coloquei na tomada certa, né, e quebrou? É meio cultural isso, né? A gente vai fazendo meio de forma empírica e aí Na emoção ali, né? O brasileiro, eu acho que é um povo muito emocionado, assim, que se apega muito às coisas e fica animado. Só que a gente às vezes esquece da primeira etapa ali de conseguir colocar o seu corpo em condição para conseguir realizar aquilo que você quer com um sorriso no rosto, assim. E também eu vejo muito na parte do triatlon, que vem, né, infelizmente, essas notícias de um mal óbito. súbito, também em corridas. E aí é aquilo que eu falei também, a pessoa não condicionou seu corpo A para prevenção conseguir poderia ter chegar ali. salvado. Em alguns dos casos, né? Outros, lógico que é um pouco complicado, mas tem muita gente que não faz um check-up. Uhum. A gente tem lá o check-up não é porque a gente quer tirar seu dinheiro, não, porque a gente quer que Não, você e é consiga importante, fazer o que é você... muito Exato. importante. Que você consiga performar com saúde, né, e sem precisar depois ter uma consequência maior. Que é isso, né? Você pode correr uma maratona e depois lesionar, ter uma fratura, e aí o processo de recuperação é muito maior do que se você tivesse constantemente ali construindo o seu corpo e fortalecendo para conseguir acabar a maratona e conseguir tomar uma cerveja sem passar no ambulatório, né? Por favor. E você acha que ainda é difícil a retenção desse público? Tem muito essa coisa da galera que vai no oba-oba, tipo janeiro. Janeiro que eu vejo que, assim, Projeto Verão, bomba Projeto academia. Verão. Cara, os lugares que eu trabalho, assim, a clínica, janeiro bomba. Janeiro, aquele momento da promessa do ano novo. Cara, você acha que ainda é difícil essa retenção do público? Tem muito essas oscilações? Tem alguma coisa de diferencial que vocês pensam para, olha, talvez a gente pensar em alguma coisa para o inverno, que a galera dá uma desanimada? Tem ainda essas estratégias? Assim, como a gente vai fazer um ano Legal, mês que vem, assim, obrigado. Eh, a gente está pensando, a gente está aprendendo também esse ano o que a gente pode fazer talvez melhor em ocasiões, como você falou, em inverno, o que a gente pode oferecer a mais. Talvez a banheira de gelo não seja a melhor opção, por exemplo. Misericórdia. Mas talvez para o verão, para aquelas pessoas que gostam também. Sim. Então eu vejo muito essa oscilação e é também a questão da cultura do imediatismo. A pessoa quer, Que é o ela resultado quer pra ontem, esculpir né? o corpo, mas ela não quer 1% de gordura, mas ela também não está disposta a passar, né, por esse tempo de manutenção. Então as pessoas, por isso que no esporte, né, as pessoas até em alto rendimento, que as pessoas às vezes conseguem entender quando vem, né, a rotina delas, que é consistência. Se você não tem consistência, seja um atleta profissional, seja uma pessoa só querendo a sua saúde, você não vai conseguir chegar no seu objetivo. Porque é aquela, né, trabalho de formiguinha, então É o você dia tem a que dia, começar. né? Exato. E aí, como eu falei que é o Instagram, a vitrine, é só de gente rasgada e fazendo a melhor maratona da vida eterna, se você começa, né, a fazer qualquer atividade física, você fala, putz, eu tenho que pelo menos treinar 1 hora por dia, mas é mentira. Né? Se você treinar 10 minutos ali no começo, você treina 10 minutos ali,
Lógico que eu não tenho a autoridade de um preparador físico, nem Uhum. ninguém da área da saúde, mas assim, se você começa aos poucos, Uhum. você vai escalonando e você vai vendo, né? Você olha para a semana passada e fala, putz, já não senti dor, ou já consigo fazer mais, sentir que o peso não está tão pesado. Então, acho que você tem que colocar objetivos pequenos, curtos, que você consegue enxergar, porque quando você não vê nada no horizonte, você fala, aquilo é irreal, eu nunca vou conseguir, foi talvez uma ilusão minha, e que acaba desistindo no meio do caminho. Isso às vezes dificulta ainda a retenção do Ah, com público, certeza, né. essa questão das pessoas não terem a consistência. Faça chuva, faça sol, eu vou, né, cuidar do meu corpo, porque é o mesmo corpo que você vai ter a sua vida E inteira. aí o marketing precisa A sambar gente tem aí que, pra tentar segurar essa galera, falar: não, veja "Gente, bem, tá fica indo aqui. bem". Exato. E qual que é o maior desafio, você acha, em conseguir transmitir essa proposta tão completa assim, né? Vocês têm desde a prevenção, da avaliação, a preparação, a galera que arruma, se estragar, arruma. Qual que é o maior desafio de você transmitir isso de uma maneira simples, né, que as pessoas comprem a ideia, que as pessoas, assim, enfim, se interessem pela ideia? Uhum. É um pouco complicado. Não Imagino, vou não vou imagino. mentir e falar que é a coisa mais fácil do mundo. É complicado porque a gente tem muito serviço em um lugar só. Ah, Só que a gente também, dentro disso, a gente tem vários serviços, vários pacotes e planos para todo o público. fraciona isso, Exato. né. Então, quando você tem pílulas, você consegue nutrir muito mais o seu público e ele consegue entender muito mais o que que você está querendo, né? A nossa expectativa, o que que a gente está querendo impor. Então, às vezes, por exemplo, para um público talvez da corrida, a gente vai falar um pouco mais sobre fisioterapia, porque essa pessoa não quer se lesionar por nada e às vezes até chegando Uhum. perto da maratona já não faz musculação, fica na físio, se resguarda assim. Então, a gente tem que entender o que que cada público está querendo no momento. Então, se o público está querendo fortalecimento, a gente vai mostrar mais a parte da academia, mostrar o que que a gente consegue proporcionar para essa pessoa para chegar no objetivo, né? Então, seja isso para saúde em aptidão física, então um check-up, seja na parte da fisioterapia, do treinamento. Então, a gente sempre tenta direcionar vários conteúdos também pela semana para conseguir impactar pessoas diferentes, né? Com interesses diferentes. Uhum. Então a ideia de fracionar isso em pequenos, sei lá, pacotes ou serviços menores, Uhum. para conseguir deixar a coisa um pouco mais digerível ali. Exato. E aí Tá. também, como ninguém pode escapar do Instagram, a gente tenta sempre ver, putz, uma semana a gente focou mais na parte nutricional, vamos tentar falar um pouco mais de parte de treinamento. Na outra, a gente sempre tenta manter uma balança para não deixar nenhum lado, né, descompensado. Então também até E não. a e às vezes também casando com o momento esportivo, né, Com de certeza. repente está rolando uma Olimpíada, ou está rolando uma Copa do Mundo, ano que vem é ano de Uhum. Copa, as grandes corridas, as grandes provas que a gente tem em São Paulo, né, que estão se popularizando cada vez mais, mas São Silvestre, as Uhum. maratonas, de repente isso também, né, Assim, a casa gente fala com o que é momento esportivo. conteúdo quente ali. O Legal. conteúdo quente é quando você consegue Tá vincular todo o mundo que falando você do assunto, né. você consegue vincular aquilo que está acontecendo de mais interessante no momento e também consegue vincular o assunto da sua área ali de serviço. Então, por exemplo, está tendo bastante maratona, major nesse segundo Segundo semestre. semestre é o semestre quente das majors. Exato. E aí a gente vai tentar mostrar alguns conteúdos para você conseguir chegar lá também bem. Então, falar sobre o programa de jet lag. Era uma coisa que eu não sabia o que que era. Muito legal. Já, tipo, adaptação, né, eu fiquei imaginando o pessoal que vai fazer Tóquio, né, Tóquio que tipo, que é um jet são lag 12 absurdo. horas. Exatamente, Então, né. teoricamente, né, Olha que eu legal. falo tudo isso porque também eu converso bastante com os profissionais lá Sim, sim, da e tem estrutura, uma e troca. aí então eu consigo entender para conseguir também divulgar.
é um pouco difícil você não conhecer do assunto e tentar Sim. vender aquilo, né? De você mostrar para o público. Então, o jet lag, eu não sabia até acho que alguns meses atrás. E é justamente você conseguir se adaptar para conseguir fazer a sua prova, seja uma maratona, um triatlon, seja qualquer coisa assim. Então, você adaptar o seu corpo para a zona de fuso horário que você vai. Então, Uhum. você falou de Tóquio, são 12 horas. Teoricamente, são 12 dias para você se adaptar. Mas se você Olha, usa uma meia de compressão, você se hidrata um pouco mais, toma menos café, você consegue, né, ir ajusta ajustando. isso Exato. num tempo menor. E também para ter um bom desempenho na prova, né, para você não chegar lá cansado, né? Então, até mesmo tentar dormir um pouco mais cedo, um pouco mais tarde. Então, isso é fundamental, que a gente gosta de mostrar para as pessoas, que é uma coisa que eu, por mais que viva o esporte, conheça muita coisa, não sabia. E as pessoas conseguem fazer isso com simplesmente comprando uma meia de compressão a mais, se hidratando da forma que o médico do esporte vai te Isso, passar. eu ia te perguntar, e isso tudo vocês têm um profissional especializado que consegue orientar o A gente sempre cliente vai ter nesse um sentido. profissional da saúde ali para te ajudar no momento que você estiver. Muito Então, a legal. parte do médico do esporte, ele vai te ajudar nesse acompanhamento também. Então, eu acho que é fundamental, assim, alguém que está fazendo Sydney agora, né, que vai Que fazer uma prova. incluíram como a 7ª major. É, finalmente. Só para o pessoal que já conquistou a mandala ter que ter mais uma para ir lá buscar. Isso é o trabalho do marketing também. Você sempre Para está em busca busca de de mais, exato. ter o Sempre pessoal. tem que- Você exato. completou a sexta, vai É. ter mais uma aqui, vai ter uma super mandala. E aí, por exemplo, Berlim também, que é longe, também é frio. Então, É tudo isso outro você clima, consegue, né. exato, ir adaptando aos poucos, né? Você não deixa para se adaptar lá na hora. É, e às Que vezes nem você todo tem mundo tem também o descanso. Ah, eu consigo uma semana antes de fazer a prova, eu consigo estar lá e já fazer essa adaptação. A rotina é corrida, então às vezes você tem 2, 3 dias para conseguir fazer. você tá bem orientado pelo profissional te ajuda em outros aspectos também, né. Eu tive um paciente que foi para Tóquio esse ano, no começo do ano, e ele falou: "Passei uma semana lá em Tóquio, andando com neve no joelho e no dia da prova fez 18 graus, né". Então, se a pessoa não está bem orientada, ela não está fisicamente preparada, e isso é fundamental você ter, bons profissionais e tecnologia de ponta que, se você tem recursos para te ajudar além dos bons profissionais, forma o casamento perfeito aí para o atendimento ao cliente, né. Exato. E tem alguma coisa do marketing Uhum. que você leva, assim, para sua vida pessoal? Alguma coisa, que você aprendeu ou alguma coisa que você tem visto como experiência atual que você traz para sua vida? Olha, o marketing é uma área que as pessoas às vezes têm Uma uma visão visão errada? um pouco. Eu, como marqueteiro, tenho esse. Eu posso falar que eu De tenho estar me esse. enganando, Que essa visão. que as pessoas às vezes confiam mais. Tem estudo que fala que as pessoas confiam às vezes mais em político, em outras profissões que, enfim, acabam às vezes Tem sendo tanta credibilidade. tanta credibilidade assim, e entre outros assim, do que o marqueteiro, porque eles acham que o marqueteiro tá lá para empurrar um conteúdo para você, para empurrar, né, uma venda, para só pegar o seu dinheiro e sair correndo. Só que aí, eu tive um professor espetacular, o Cristian Amaral, e Na na faculdade? faculdade, Legal. e aí com a aula dele eu consegui perceber que, assim, o marketing, eh, ele vai desde a parte ali do produto até o cliente. Então ele é todo esse meio, né? Esse meio do caminho, é lógico que eu que tirei essa conclusão, né? Ele me ajudou a ter um pensamento um pouco diferente, né, do que as pessoas acabam ter, mas Você tem esse que meio do unir os caminho, 2, né. exato. É esse meio do caminho que, como você vai conseguir unir as duas coisas, não é vender e os dois continuam fora, né? Você tem que unir os dois para ter tanto essa parte da fidelidade. Se Uhum. você tem um cliente fiel, você tem um ecossistema ali, você tem uma cultura que ele vai sempre trazer mais gente, porque
Ele sabe que vai Ele ter. saiu satisfeito já, Exato, né. ele sabe como ele é tratado, o produto que ele está sendo entregue. Então, tudo isso ajuda a você ter um cliente bem relacionado e sempre trazer gente para a marca. Então, acho que isso é uma parte fundamental. E o marketing, eu levo muito dessa questão de você sempre estar em contato com outras pessoas. Então, você sempre tratar as pessoas muito bem, porque você sabe que qualquer tipo de pessoa pode comprar o seu produto, por exemplo, ela pode não comprar o seu produto, mas ela sempre vai ter ali o seu motivo. Então, eu acho que você não pode, pô, você não conseguir fazer uma venda, fica bravo, né? Fica irritado com a Uhum, pessoa, mas você tem que entender que todo mundo está num momento da vida e que você uhum, tem que também respeitar a todo esse público, né? uhum. E essa primeira impressão, ela é muito importante, né. Às Assim, vezes a gente acha que: "Não, mas veja bem, né, talvez a primeira não foi tão boa, ele vai voltar", não volta. Ainda mais num ambiente, eu acho que, sei lá, uma cidade como São Paulo, onde tem tantas opções, não fui bem atendida aqui, eu vou ali na esquina, né, acabou. sempre vai ter alguém, teoricamente, oferecendo uma coisa um pouco melhor, né? Ah, sim, Então, ou pelo menos que vá te acolher de outra forma, né. Então, o cliente bem satisfeito, ele faz parte do marketing também, com porque ele certeza. vai indicar e ele vai, né, colocar lá no grupo do condomínio, aí vai divulgar nas assessorias, né. Hoje Com as certeza. assessorias têm essa função aí social de troca, é um ecossistema ali dentro da corrida também que você: "Olha, eu fui super bem tratada lá naquele lugar, vai lá". Indicação hoje, para mim, eu acho que ainda é a melhor A propaganda. experiência do consumidor, eu acho que é a melhor coisa que você pode ter. Você pode, eh, ter um produto, inferior do que o outro, mas se ele tem uma boa experiência, se ele sair de lá realizado, é isso que você tem que fazer. Você tem que fazer com que o cliente saia de lá realizado. Ele pode sair com dor, né, da musculação ou cansado ali por conta de um Uhum. teste, mas ele vai entender que é pelo bem dele, Sim. né. Então, É, e com os objetivos com atingidos ali. certeza. E você falou de concorrência, eu acho que concorrência é fundamental. O marketing sem concorrência é um marketing confortável, Acomodado. acomodado, que você vê que a empresa ela não vai se desenvolver tanto quanto se ela não tivesse alguém ali cutucando ela, ali Uhum. correndo atrás. Então, Nike e Adidas sempre foi muito essa questão, eu vejo assim, que a Adidas tinha mais verba, mas aí a Nike ela conseguiu se alavancar com o Jordan, então ela conseguiu crescer numa forma exponencial, e aí elas começaram a brigar. E aí é Olha, justamente eu isso, não né. iria nem tão longe. Eu vejo hoje, por exemplo, a Olímpicos. A Aham. Olímpicos era uma marca nacional tida como uma marca inferior. A Olímpicos hoje é uma potência dentro da corrida. Eles fizeram ali para mim, eu de maneira leiga, tá, analisando de fora de maneira leiga, para mim ali o projeto de marketing foi muito bem feito. Uhum. Eles fizeram um marketing bem agressivo ali no começo, chamaram os melhores profissionais da área e hoje eles desenvolveram uma linha voltada para corrida que concorre com todas as marcas gringas de igual para igual aí. E era uma marca tida inferior lá atrás, né? Ninguém falava em Olímpicos. E cara, eles vieram aí para ficar. Eu, assim, eu particularmente acho que foi, né, porque assim, é fácil a gente falar das marcas de fora, mas olhando O para brasileiro Olímpicos aqui dentro. gosta de, fa achar que o conteúdo, o produto brasileiro é inferior do que o do mercado Não, externo. Então a gente tem, né, essa cultura que aí a Olímpicos está para desmistificar isso, né. E totalmente. aí, voltando isso, Hoje virou o queridinho da corrida aí, é o tênis deles, você né. pode ver, acho que eles emitiram um relatório ano passado. Ai, fantástica essa pesquisa. Inclusive, eu mandei um e-mail para eles, eles foram super, assim, responderam, me mandaram todo o PDF da pesquisa completa que eu queria ler, porque tinham dados interessantes para mim. É lógico.
Cara, e eles e normalmente quando você pode até falar isso melhor do que eu. Uhum. Normalmente quando tem uma pesquisa de mercado, assim, as marcas não divulgam, porque isso é para conhecimento pessoal, até para estratégia de marketing deles, né. Uhum. As marcas não divulgam. Cara, eles divulgaram todos Mas isso esses também é números. estratégia de marketing. Ninguém Tudo fez ali isso no exato. Brasil, Nunca né. cai no colo, né. Não, todo mundo só falou disso. Uhum. Durante muito tempo a galera ficou falando dessa pesquisa, a galera ficou divulgando, Instagram, eles ficaram ali nos trending topics aí. Exato. E eu acho que isso é você fazer uma boa construção de marca, você ser transparente com o seu público e falar: "Ó, tá aqui o que a gente ofereceu", para você não achar que Olímpicos talvez seja inferior, você acha que não tá vendendo bem, a gente tá aqui para mostrar que é um pouco diferente do que você acha. E aí isso vem na parte de branding, né. Então, para mim, por exemplo, o marketing esportivo, ele é essa questão de você unir o cliente com a sua marca, usando o esporte no meio. E o Uhum. esporte por quê? Porque eu acabei de ter um curso de branding com o Caio Amato, ele é o Que presidente legal. global da Oakley. Fantástica, fantástica a apresentação dele, eu fiquei ele E a alugou um Oakley triplex não, na e minha é cabeça. uma marca muito forte dentro Ah, do sim, esporte, e se né. você for ver, ele antes da Oakley, ele trabalhou na Adidas, então ele que também conseguiu vender para alemão, que é frio, o projeto da Adidas Running, por exemplo. Então, você vê que, nossa, tudo aquilo começou porque alguém teve a ideia e quis levar adiante, Uhum, né, porque ele quer inspirar as pessoas pelo meio do esporte. uhum. Então eu acho que isso é fundamental. E aí nessa apresentação dele, ele falou que a gente trabalha com 2 áreas do cérebro. Você tem o córtex pré-frontal, que então você Uhum. é mais a razão, você vê as coisas de uma forma mais concreta, mais objetiva. Então, se lança um produto, você vê aquilo, você vai analisar o preço, se aquilo é condizente com o que você está precisando no momento. E também tem a parte límbica. É o que normalmente as meninas não têm. Não tô querendo fazer um comentário sexista, mas a gente não age com a razão: "Ah, eu preciso", não é essa Você se faz entender que você precisa. essa parte. É, e tem a parte límbica. E aí ele falou que 15% do seu público age dessa forma límbica, que ele quer a emoção. Então, quando você vê aquela, Você vende uma você experiência. é a pessoa tá ali, ela não quer nem saber às vezes o preço, ela só quer aquele produto porque ela se identificou, né? E aí os outros 85% são essa parte que pensa mais com a razão, se aquele Sim. produto realmente vale a pena. Então, o marketing esportivo, ele usa ali o esporte no meio, justamente dessa parte límbica, porque o esporte ele traz essa adrenalina, traz essa dopamina que todo mundo acaba se viciando. Então você vê uma coisa que você se identifica, é uma coisa importantíssima. Então eu vi que a gente estava comentando do Olímpicos, eles fizeram um conteúdo que você muito sensorial, então você conseguia sentir ali, né, com todos os seus sentidos, a pessoa o que que ela estava sentindo naquele momento. Uma coisa Uhum. mais inspiracional, ela pisando na areia ali, pisando na pedra, então mostrar Olha também que legal. tudo isso é uma área límbica que você consegue dar aquela, é que nem trailer, né, quando acaba você fala: "Nossa, eu quero ver o Quero filme". assistir o Por filme. quê? Porque ele não falou: "Putz, você quer ver o filme porque tá compensando o ingresso do cinema, que é uma coisa que vai fazer bem para você, que vai trazer uma informação bacana". Não, você tá indo lá porque você quer emoção, você quer aquilo, né, então você É um pouco eu faço esse raciocínio dentro da fisioterapia. Eu não tô vendendo um joelho que eu vou consertar. Eu tô vendendo: "Olha, no final desse processo, você vai fazer a sua primeira maratona em Nova York, que é o seu sonho". Eu não tô consertando uma coluna, é tipo: "Eu quero voltar a pegar o meu filho no colo, porque eu não estava conseguindo abaixar para pegar o meu filho no colo". É isso? inconscientemente você faz a pessoa pensar pela emoção. Quando você pensa Exato, pela emoção, você acaba indo, né, e às exato. vezes você acaba também percebendo coisas que você só pensasse na área técnica ali, né, do produto, você vai ler a descrição, você vai ver uma fisioterapia, ela vai fazer X, Y, Sim, Z, ela vai fazer choque aqui, ela vai fazer um laser ali. Será que aquilo vale a pena? Mas né. aí você mostra, ó, esse cliente aqui, é que nem uma vez a gente teve lá na New On,
Ele tinha acabado de fazer uma meniscectomia, operou o menisco, estava ali manco e nesse começo, né, como você não pode dobrar a perna, você tem toda essa limitação, você vai atrofiando ali o músculo do quadríceps, né? E aí, quando a gente colocou ele na esteira antigravitacional, por exemplo, ela consegue reduzir até 80% do seu peso. Mas ali ele conseguiu começar a andar, né, ter esse estímulo maior na perna e cada vez mais evoluir, então tirar, sei lá, dos 80% do peso que ele estava sendo retido ali, ele começou a aumentar, ter mais peso ali dele em cima do joelho, tendo ali, Voltando para a marcha exato, para depois começar a correr na rua e da parte que ele fez a cirurgia. Depois de 2 meses, ele tinha uma maratona. Então, isso que eu acho que é o mais surpreendente, ele conseguiu acabar essa maratona. muito Então, a gente legal. ficou muito feliz lá dentro, a gente mandou uma mensagem de parabéns, porque é isso, você também como profissional ali, o preparador físico, o fisioterapeuta, ele também está ali porque ele quer ver o final feliz ali, né, na história. Então, ele quer ver a pessoa conseguir atingir o seu objetivo. E ela só vai conseguir fazer isso se ela conseguir, né, proporcionar ali do bom e do melhor para ela. Então, eu acho que essa parte da experiência é fundamental. E por que você disse que ele alugou um triplex na sua cabeça? Qual foi esse insight aí que ele deu no curso? O Kai, ele porque ele falou de muitas áreas, né. Hoje em dia as pessoas esquecem de falar mais da parte do marketing teórico, né, então trazer, dados, pesquisas e acha que é o senso comum, né. Então engenheiro não deu certo ali na profissão dele, ele vai virar vão colocar ele na área do marketing, que é só o bom senso. E isso Entendi. eu Tipo, fico coçando, assim. o que é o faz tudo ali. É. Não deu certo aqui, vai pro marketing. E aí a gente, né, quando você começa a estudar mais, você acaba vendo que não, né? Que você tem toda essa parte da experiência do consumidor, da trajetória dele. Não, ele até aprofundou questões de neurociência aí, né? Quando Sim, ele fala eu fiquei surpreso nessa parte. do córtex, quando ele fala do sistema límbico, eu assim, aí eu posso falar, né, porque pega um pouco da área da saúde, mas ele falou sobre neurociência, que é Sim. muito legal você aprofundar dessa forma, né? Sim. E aí ele então trouxe partes da teoria, então do Simon Sinek, que ele é um grande autor aí da área do marketing, que ele fala do comece pelo porquê. Ele tem esse livro que está na minha listinha ali, mas ele fala que ele tem o Golden Circle, né? Então você tem no seu círculo, você tem 3 áreas ali, né? A menor, que é o porquê, é o como e o quê. O quê ele tá na área mais extrema, É assim, o o que que você quer oferecer? Eu é o quero produto vender que um você tá produto, vendendo. mas a base do que você precisa, né, mostrar para as pessoas é o porquê. Por que que A elas vão comprar? Exato. Por que a Apple? Porque você quer ser diferente. Eles Sim. fizeram uma propaganda voltada para você ser diferente, você mudar, né, dessa sociedade tradicional. Então, se você começa pelo porquê, você consegue atingir muito mais essa parte límbica das pessoas. Então ele foi trazendo toda essa parte da teoria e também de vivências dele. Então ele trouxe, ele que surgiu com a Adidas Running, o Ultra Boost também foi numa época que ele estava lá na área de VP. Ele também trouxe, ele começou ali na Mizuno. Então ele que trouxe, acho que era o New Wave, era um tênis, aquele com a mola aparecendo. Eu cheguei a usar ele. Então, era carerésimo. E era super novidade. Por quê? Porque ele viu que aqui no Brasil, por exemplo, as pessoas tinham que ver a tecnologia, por exemplo. Se Olha o que tênis estava legal. tudo dentro do tênis e ele estava ali coberto, talvez não fosse tão chamava interessante tanta quanto você atenção. vê qual que é aquela tecnologia, né? Então, várias coisas que ele foi desenvolvendo na carreira dele também e colocando questionamento, né? Como que você consegue ser uma pessoa mais persuasiva, né? Você tem que entender com quem que você está falando. Ele tinha que convencer alemães a terem uma ideia de que fazer um clube de corrida ia dar certo. Então, né, você acaba pensando em toda a parte da teoria, como você consegue aplicar isso também no dia a dia, e enfim, aí foi longe. Muito legal. Gu, o marketing esportivo é uma coisa relativamente nova, né?
Assim, não sei, eu tô te falando de coisas que eu tenho visto, assim, aqui no Brasil, a gente tinha muita propaganda relacionada ao futebol, né, por ser um esporte mais popular. Mas eu acho que o marketing esportivo, nesse sentido de você investir especificamente mais na área esportiva, é uma coisa relativamente nova, não é uma coisa que se falava tanto, né? Porque os outros esportes apareciam mais na época das Olimpíadas, era mais ligado à televisão, não tinha tantas plataformas aí como a gente tem hoje, mas foi uma coisa que deu um boom aí. Eu acho que, sei lá, corrida, esportes de rua Eu acho ajudaram a popularizar assim, eu também. acho que, tem vários fatores para chegar até, né, nesse conhecimento hoje em dia do que é o marketing esportivo e dessa dessa ambição das pessoas fazerem um curso de marketing esportivo, buscarem essa área também. Eu acho que a mudança, né, do analógico ali, da televisão, das propagandas, para uma coisa mais experiência, né, o contato ali com o cliente, essa foi uma grande divisão, por exemplo, das redes sociais. Então você tem uma coisa mais voltada para o seu dia a dia, por exemplo, o YouTube veio antes do Instagram. E a pessoa Uhum. falava sobre o cotidiano dela. Então ela estava falando ali de coisas que se aproximavam mais do consumidor. E aí também tem, por exemplo, o Desimpedidos, que era um canal também no YouTube que falava sobre esporte. Então as marcas investiam nisso, né? Elas foram vendo a adaptação do mercado e aí elas foram A tendo que se Cazé adaptar. TV Cazé TV hoje virou, cara, concorrente direto das grandes emissoras. O cara começou ali super caseiro, né. Sim. Ele conseguiu montar um império aí, E né. eu acho que também essa parte de você ter um esporte tão democrático quanto a corrida ajudou também, porque a corrida, por exemplo, a corrida começou agora? Não. A gente vê Não. lá atrás que tem muita gente que passou no Brasil até agora, que é da corrida, da marcha atlética, por exemplo, que só estão tendo, né, às vezes o Uhum. reconhecimento agora. Então é muito onde o holofote está Uhum. direcionado ali no mercado. É, mas eu E vejo hoje em assim, dia também tem a parte das pessoas quererem mais saúde, né. Então o sim. público não talvez não quer muito aquele estilo de balada e de bebida, e sim talvez de dormir, se alimentar melhor, de Uhum. saúde. Então as marcas foram também entendendo isso, né. Então acho que Direcionando. foram vários direcionamentos e mudanças, né, tanto na parte de como você se vende, né, uma Uhum. marca vende para o público, até mesmo de aonde que ela se vende, né, então, Uhum. é na TV, é num 30 segundos que custa 1 milhão, ou ela Uhum. vai sair distribuindo ali no parque um boné da marca dela, sabe. Uhum. Então, enquanto as pessoas estão fazendo esporte. Então, são várias coisas que no fim acabam encaixando e tornando aí o marketing esportivo tudo isso que É. hoje em dia se tornou. Né, e entender também o que tá crescendo, né, porque eu fiz a minha primeira provinha de rua em 2010. Eu Uhum. fiz meu primeiro 5K, era uma night run. Eu fiz meus primeiros 5K em 2010. A gente tinha uma prova de rua por mês, agora a gente tem 4 por final de semana. Tipo, em um final de semana, você tem 4 provas acontecendo ao mesmo tempo na cidade de São Paulo, assim, né. São Paulo das 5 até às 7 da manhã do De final domingo de tá semana travado, né. esquece, porque tá Sim. rolando prova na cidade inteira, né. Cara, muito legal, E muito essa coisa legal. também eu acho que, tá de muito você ver o esporte e outra coisa também você praticar, né. Então você via o vôlei, por exemplo, a Olímpicos, ela patrocinava o vôlei, quando era com Giba, Serginho, esses grandes nomes. O futebol, nem se fala, A né. Adidas era muito forte no futebol, né, ela começou a vir pra corrida de uns tempos pra cá, né. E aí, quando você viu também que o seu consumidor, ele não tá querendo lógico que tá querendo, né, consumir o esporte, mas ele também tá querendo praticar, aí Uhum. você também tem que mudar a estratégia, né, você não vai anunciar só na TV, porque bobeou ele nem vai estar mais Sim. vendo televisão, né. Então você acaba indo para essas corridas de rua, por exemplo, a New a gente tá lá para ter o reconhecimento, para as pessoas saberem o que que é New que a gente existe, né, que a gente Tá tá lá. participando das Sim. corridas também, que legal. E eu também tenho que estar lá na corrida, então participar de marketing Aí, ó, por isso que você esportivo tá
tá incentivando. Exato, aí faz parte de estar no marketing esportivo, É sofrer na pele. é sofrer na pele, é sofrer na perna, e é correr junto. Então eu acho que essa coisa quando você tá ali presente, né, você veste a camisa, você coloca a camiseta ali, você vai correr, você sente também a dor do seu consumidor, querendo ou não, né, então você sente que às vezes é uma dorzinha indesejada ou outra, então você consegue também conversar muito mais quando você tá inserido ali na vivência dele. Muito legal. E deixa uma mensagem final aí sei lá, da sua experiência, desse projeto novo, vida longa aí a New On. Deixa uma Certeza. mensagem final pra gente aí, enfim, microfone é seu. Ah, obrigado, Isa. Eu queria só falar que é um projeto que eu tenho me divertido muito, é um pouco também cansativo, lógico, como qualquer Imagino, outra parte. desafiador começar o negócio do zero, né. E é assim, é começar do zero também com um estilo diferente também, né, que você traz para o mercado. Mas eu acho que é muito realizador você ver ali que no começo a gente tinha 14.000 seguidores, a gente tá agora com 27, então você vê que todo o trabalho de formiguinha ali Tá tá valendo a dando tá surtindo efeito, então acho que você conseguir também colocar seus objetivos perto, próximos de você e ir conquistando isso pouco a pouco, você consegue olhar depois para trás e falar: "Nossa, que bacana, né, o que a gente construiu ali como marca", porque não sou eu, assim, tem também a minha equipe de marketing, tem também os preparadores, tem os ninguém trabalha fisioterapeutas, todo mundo. sozinho, né. É uma comunidade ali dentro que a gente tenta abraçar mais gente, né. Então acho que quando você tem, gente animada, assim, do seu lado, com a mesma energia, querendo propagar isso também, Pratique que esporte. pratica esporte, por exemplo, você consegue propagar isso, eu acho que o retorno é muito mais gratificante. Legal. Gu, muito obrigada Eu que pela agradeço, sua Isa. disponibilidade. Olha, falamos mais de 1 hora aqui, menino. Muito Só obrigada pela sua disponibilidade, por trazer sua experiência numa área que para mim é um limbo. Aí eu falo, eu entendo de joelho ferrado. Boa sorte aí na sua primeira meia maratona. muito obrigado. Espero que você não precise dos meus serviços nesse nesse Mas processo, mas assim, é uma sensação muito legal. Depois que você faz a sua primeira meia, você vai querer fazer a sua primeira inteira. você vê que é E possível, né. não, Quando você vai é uma construindo ali, né, você vê que: "Putz, não corria 12, corri, tô inteiro, tô aqui". cara, é uma sensação muito legal. Eu lembro quando eu fiz a minha primeira meia. Já vão aí quase 20 meias que eu fiz, mas assim, a minha primeira é inesquecível. Sempre como qualquer coisa, Você assim. vai E você não vai precisa ser uma meia, né, às vezes você as vai pessoas também curtir. ali, né, todo mundo, fazendo uma meia, uma maratona, e aí também as pessoas esquecem que você fazer os seus primeiros 5 quilômetros foram Não, fundamentais, foram os fundamental. seus primeiros 5K na Night Run, que te levaram a fazer 20 meia maratonas, né. Assim, e eu demorei muito para até fazer minha primeira. Eu fiz a minha primeira inteira, meus primeiros 42, eu já corri há uns 6 anos, assim, Uhum. mas isso é muito variável. Boa sorte aí no seu treinamento Obrigado. e muito obrigada. Ah, isso aí eu que agradeço a disponibilidade também de vocês, de também me chamarem para cá. Legal. Super divertido compartilhar. Eu adoro falar de marketing. Então, Às vezes só tenho meus amigos da faculdade para falar e expor isso. com quem não manja nada, porque às vezes são perguntas de quem é leigo mesmo, né. E também você acaba, percebendo algumas coisas que quando uma pessoa mais leiga pergunta, você acaba também pensando de outra forma, porque Sim, você também tem que explicar uma para uma pergunta que pessoa foi por leiga necessidade, o que né. que é um joelho rompido ali. Exatamente, exatamente, a gente tem que saber repassar isso. Exato. Muito obrigada, Gu, boa noite. Obrigada, gente. Boa noite, até o próximo. Tchau, tchau. Boa noite. Obrigado.